Você já se sentiu frustrada em uma situação de birra do seu filho sem saber o que fazer? A birra, na verdade, é uma grande frustração para todas nós mães. E muitas vezes, nos momentos de crise dos nossos filhos, de birra, a gente comete erros que pioram ainda mais a situação. Eu vou te mostrar os 3 erros mais comuns que as mães cometem durante um momento de birra dos filhos e como você pode evitar esses erros. Eu sou a doutora Gisele Tavares, pedagoga, doutora em educação e educadora parental. Sou especialista em autoconfiança materna, infância e educação parental. É importante nós sabermos o que é a birra e por que ela acontece. A birra, ela é uma forma de comunicação, ou seja, a criança, ela usa o meio birra para poder comunicar a nós uma situação, por exemplo, uma necessidade de sono, de fome, de cansaço. Então, é uma forma que ela usa. Ela ainda não tem habilidades verbais bem desenvolvidas, ou seja, ela ainda não consegue falar oralmente o que ela está precisando. Então, ela vai usar a birra para chamar a atenção do adulto para poder resolver, né, ajudá-la ali na sua necessidade. E a birra é também uma forma que demonstra uma criança que ainda está com seu cérebro imaturo ou com seu cérebro em desenvolvimento, como a neurociência fala. Quando a criança ela é tão pequena, aí dos seus 0 aos 3 anos de idade, então os episódios de birra, eles são mais intensos, justamente por conta dessa imaturidade do cérebro dela de lidar com as situações do cotidiano, com as frustrações, principalmente. E tem uma região do nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica aqui, bem atrás da nossa testa, e esta região do cérebro, ela começa a se desenvolver a partir dos 4 anos de idade. E o cérebro como um todo, ele só está formado aos 25 anos de idade aproximadamente. Então, quando nós vemos o nosso filho, né, a nossa criança fazendo uma birra, a gente precisa se atentar para isso. É uma criança imatura, que não tem o seu cérebro desenvolvido. Então, qual que é a comunicação que essa birra está me comunicando? Está com fome? Está com sono? Está cansado? Ou precisa aprender sobre limites? Eu não estou sendo clara nas regras, não estou colocando limites com firmeza e respeito para que ela consiga aprender a viver em comunidade? Então, tudo isso precisa ser esclarecido para a criança. Um exemplo de birra no supermercado. Ao invés, né, de gritar, que é o nosso primeiro erro, às vezes a gente vai reagir àquela situação, porque a gente vai ficar com vergonha, as pessoas vão ficar olhando, a criança está ali se esperneando no chão, ou derrubando as coisas, ou querendo que você leve algum produto que às vezes não é para levar, ou que você não pode comprar, e você fica naquela situação tensa ali, e você acaba soltando um grito. Então esse é um erro. Por quê? Porque o grito, ele é muito prejudicial para este cérebro imaturo da criança que está em desenvolvimento. Eu sei que é fácil perder a cabeça, porque você vai ficar ali perturbada, agoniada, envergonhado, seu filho gritando, se esperneando no chão, fazendo aquele maior escândalo, mas o grito, às vezes, muitas vezes, ele vai ajudar momentaneamente, mas ele não vai resolver o problema em si. E isso acaba também afetando o relacionamento de confiança entre você e o seu filho. E quando você grita, o seu filho pode até se tornar ainda mais resistente, mais teimoso e também ele pode passar a imitar você, a resolver as coisas com base no grito. Vai começar a assimilar que é assim que resolve os problemas, com gritos, com falta de paciência. E isso também não é bom para o relacionamento dele hoje com você, com os amiguinhos e também ao longo prazo, quando ele se tornar adulto. Primeiramente, o que você vai fazer ao invés de gritar? Primeiramente, você precisa ter em mente, claro para você, o que você vai fazer nesse momento, que já está acontecendo a birra. Você vai com calma e pegue a criança, se ela estiver no chão ou fazendo, pegue a criança e fale com ela de forma firme. Fala, filho, aqui não é lugar para isso. Você quer ficar aqui me ajudando a fazer a compra ou você quer ir para o carro? Né? Então, se ele escolher entre uma ou outra opção, vai estar ótimo. Ou isso ou aquilo. Dê para ele escolhas limitadas. Se você tiver alguém no carro que consiga ficar com essa criança, vá e leve-a para o carro. Deixe lá até acalmar e você faz sua compra e vai para casa. Se não tiver ninguém para ficar com essa criança no carro e você for impossível finalizar essa compra, você vai pegar essa criança e vai para casa. Você vai ver o que melhor cabe para você nesse contexto. Mas você precisa ter em mente, claro, o que você vai fazer e faça com firmeza. Você não pode deixar a criança lá fazendo toda essa birra, né, quebrando as coisas e fazendo toda essa feiura. Você precisa agir com firmeza e empatia e decida o que você vai fazer. Se você vai para casa, se você vai levar essa criança para ficar com alguém ali, ou se você vai fazer com que ela te acompanhe ali até terminar. Convide-a para poder
fazer a compra junto com você. E uma vez que a criança acalmou, você pergunte para ela se ela deseja ajudar a empurrar o carrinho, ou se ela deseja escolher tal coisa. Dá sempre a opção já, não deixa ela livre para ela querer levar tudo, tá certo? Então a grande questão é, antes de ir ao mercado, você precisa fazer os combinados prévios. Os combinados prévios para que evite esse caos no mercado. O que que você vai fazer? Filho, nós vamos ao mercado. Nós vamos, mamãe vai comprar isso e aquilo. Não sei se você combina, se você pode escolher uma coisa que você deseja e que você precise para poder fazer nessa compra de hoje. Ou você pode fazer junto com seu filho. Filho, vamos ver aqui o que que nós precisamos e o que nós podemos comprar. Então a criança junto vai ali saber, vai ter clareza do que você vai fazer ao mercado e que ela vai lhe ajudar. Assim fica mais fácil e evita ter esses momentos de crise de birras no supermercado. Lista do que vai comprar, reflexão do que eu preciso e do que eu posso comprar, e sempre convidar a criança para ajudar. Ajudar a levar o carrinho, ajudar a escolher os produtos já, que quando você fala, filho, ou isso ou aquilo, qual você prefere ajudar a mamãe? E já direciona a criança para qual produto ela pode te ajudar a escolher para poder fazer essa compra. O segundo erro que muitas mães cometem é ceder à pressão. Um exemplo desse de birra, ao qual nós já mencionamos. Ela vai ficar ali, o que as pessoas vão dizer, isso e aquilo, e acaba cedendo para o filho, leva o que o filho está pedindo, ou faz tudo aquilo que o filho está pedindo para não se sentir envergonhada. E isso não é o ideal. Você precisa ser firme, ter claro o que você vai fazer. Não ceda à chantagem, porque só vai piorar. E o seu filho vai aprender a fazer essas manipulações com você o tempo todo. Sempre que ele querer uma coisa em que ele for contrariado, ele vai te pressionar, porque ele sabe que você vai ceder. Então, seja firme e tenha claro o que você vai fazer. Okay? O terceiro erro que muitas mães cometem é ignorar o sentimento da criança. Então, é muito importante que a gente entenda o que está por trás desse comportamento, que nós já falamos inicialmente. É uma necessidade que não está sendo atendida, que essa criança precisa dormir, essa criança está com fome. O que está provocando essa birra? Você tem que sempre olhar para isso e fazer as perguntas. O que meu filho está precisando? O que o meu filho está querendo me dizer com esse comportamento? Né? Não é porque o seu filho ele quer te provocar que ele está fazendo birra. Uma criança pequena, ela não tem essa maturidade para fazer isso. Ela faz a birra para comunicar a você algo que ela está precisando. Então não devemos ignorar os sentimentos dela. Nós precisamos validá-lo. E como que a gente faz isso? Por exemplo, em uma situação em que o seu filho quer muito uma coisa e você não pode fornecer naquele momento que ele está pedindo. Por exemplo, ele quer que você compre um brinquedo, ou ele quer que você faça algo para ele comer e já tem ali o que vai ser servido. Você pode dizer para ele, filho, eu entendo que você está chateado, mas nós não podemos fazer isso agora. Então a criança ela vai aprendendo como que funcionam as coisas, quais são os limites dela, que ela também precisa aprender. Então se você não pode sair com ela naquele momento, ela precisa entender. Então você não fala, não vamos agora, menino, não é hora disso. Não precisa se irritar. Você apenas precisa entender e nomear e validar esse sentimento. Certo? Entende? Então é assim que a gente precisa alinhar a nossa comunicação e não cometer esses erros, que ao invés de resolver ali a situação, a gente vai provocando ainda mais o mau comportamento na criança. Três erros mais comuns que as mães, a maioria delas cometem, é gritar, é ceder à pressão e ignorar e não validar o sentimento da criança. Então como que a gente faz então? A gente precisa entender o que está por trás da birra da criança e a gente precisa estabelecer regras, limites claros, fazer combinados e também validar o sentimento da criança, entendendo que ela está com o seu cérebro em desenvolvimento e que precisa de nós, os adultos regulados, para mediar cada situação de birra. Por isso que com mais calma e compreensão, você pode mudar a maneira de como você vai lidar com a birra do seu filho, proporcionando a ele e a você um ambiente mais calmo, mais saudável e tranquilo. Eu sei que educar diferente parece difícil, mas é nos pequenos passos que a gente vai conseguindo grandes vitórias. Então que você comece com paciência, persistência, um passo de cada vez e decida educar com base na firmeza e na gentileza, com respeito por você e respeito também pela sua criança. E se você vive em um contexto de muito estresse, não consegue lidar com essas questões de comportamento mesmo do seu filho, só são comportamentos desafiadores, procure um profissional, procure ajuda para que você possa ter mais clareza, mais calma para educar com sabedoria os seus filhos. E eu sou a educadora parental que posso lhe guiar nessa jornada do educar, com mais clareza, para que você possa viver uma maternidade leve e feliz que você merece, para que você possa ser a mãe que os seus filhos precisam, tá certo? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários uma situação, uma experiência de birra com seu filho e como foi para você essa experiência. Comente aqui embaixo que eu quero saber como que foi
para você esse desafio, tá certo? E eu também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com mais mamães e também se inscrever aqui no canal para que você não venha perder nenhuma novidade e nenhuma informação dos próximos vídeos. Forte abraço!